Olá pessoal, então dando prosseguimento, né, a nossa aula de odontogênese aqui, nós vamos então estar falando hoje sobre os estágios morfológicos, né, do desenvolvimento do germe dentário. Não esqueça então de ativar o seu sininho, né, de inscrever no canal, para estar recebendo aí essa parte de histologia e embriologia bucal. Bom, estágio de desenvolvimento morfológico, ele é baseado nas formas que o órgão do esmalte assume. Esse órgão do esmalte, ele vai se transformando e sofrendo modificações tanto em forma, quanto em volume, quanto em características das suas células. E a partir daí, esse órgão do esmalte é que definirá a forma do futuro dente. E a gente não pode esquecer que o germe dentário não é composto apenas do órgão do esmalte. Se a gente for pensar quais são os componentes do germe dentário, nós temos que lembrar que fazem parte desse germe dentário o órgão do esmalte, a papila dentária e o folículo dentário. Nós identificamos essas três estruturas porque nós sabemos que delas vão surgir estruturas dentárias. Então, como o próprio nome diz, órgão do esmalte, ele vai dar origem ao esmalte dentário. Papila dentária vai dar origem à dentina e à polpa, e o folículo ou saco dentário vai dar origem ao cemento, ligamento periodontal e osso alveolar, aonde vai estar inserido esse ligamento. Pois bem, o primeiro estágio é esse que vocês estão vendo aí, é o estágio em botão. Então, quando o embrião está se desenvolvendo, essa parte que projeta para o interior aqui, que vocês estão vendo do lado direito, com o meu ponteiro, esse epitélio não tem ainda essa projeção para o interior aqui do mesênquima. Ocorre uma interação chamada de interação ectomesenquimal, onde as células da crista neural migram para 10 diferentes pontos na mandíbula e 10 diferentes pontos na maxila, formando então os germes dentários dos dentes descidos, dos dentes de leite. E isso então é formado, forma aquela lâmina dentária que nós falamos para vocês, que é a lâmina dentária principal. Nesse desenho à esquerda, na verdade isso é uma microfotografia tirada do livro do Histologia e Embriologia Oral de Orban, vocês podem perceber que a parte de cima, essa parte aqui, é uma parte onde nós temos um pedaço da maxila do lado esquerdo, um pedaço da mandíbula do lado esquerdo e aqui uma porçãozinha da língua. Vocês podem perceber que aqui é um pouco mais denso o número de células nesse mesênquima e nesse mesênquima aqui superior também. Ou seja, nesses dois locais, as mitoses, as proliferações celulares estão mais acentuadas por causa dessa interação ectomesenquimal. É aqui que eu tenho estímulos das células da crista neural para a maxila e aqui para a mandíbula. Percebam que uma projeção desse epitélio aqui começa a se fazer presente e adentra esse mesênquima. E vai acontecer o mesmo aqui para a maxila de forma inversa, para o ponto superior. Então, na mandíbula, eu tenho esse desenvolvimento para baixo e na maxila, o desenvolvimento para cima deste órgão dentário, através de uma lâmina dentária. Então, é no ápice
dessa lâmina dentária que origina-se esse broto, origina esse botão. Daí o nome de estágio em broto ou estágio em botão. Então a gente fala que o epitélio da lâmina dentária, este aqui, está separado do ectomesênquima, este aqui, por uma membrana basal. Então aqui existe uma pequena membrana basal separando esse epitélio da lâmina desse ectomesênquima. E ocorre uma proliferação mais acentuada, como vocês estão vendo aqui, no local do futuro dente. Olha o epitélio da lâmina aqui, ó, e a lâmina, ó, a membrana basal aqui separando. Aqui a gente vê uma linhazinha tênue nesse histológico aqui, separando o futuro germe do ectomesênquima. E aonde ele vai estar mais desenvolvido, né, ele vai se projetando para cá. No epitélio bucal primitivo, né, ou no início do desenvolvimento do epitélio bucal, ele tem aqui na camada mais superficial células achatadas e uma segunda camada mais profunda, células alongadas. E a gente sabe que esse epitélio bucal vai ser o epitélio pavimentoso estratificado durante o seu desenvolvimento final. Queratinizado ou paraqueratinizado, dependendo da região da cavidade bucal. Então, esse é o primeiro estágio. Esse é o estágio em botão. E a partir daí ele continua e vai se desenvolver em proporções desiguais. Células diferentes irão aparecer por aqui. E aí surge o estágio em capuz. Vocês têm aí 4 imagens. A superior à direita, o nosso histológico. Inferior à direita e à esquerda, o nosso histológico. E no centro, uma imagem do livro do Bhaskar, né? Histologia, Embriologia Oral de órgão. Se vocês perceberem, então, vamos analisar primeiro essa imagem aqui e compará-la com essa que a gente viu anteriormente. Observe o que aconteceu de diferente aqui. Olha, agora eu tenho uma concavidade, uma convexidade, no meio algumas células espaçadas entre si, envolvidas pela concavidade, um grupo de células, isso tudo envolvido por uma outra imagem mais densa e ainda ligados por uma banda epitelial, por uma lâmina dentária. Então, se eu for explorar agora no estágio em capuz, eu já identifico todas as células presentes em um germe dentário. Por exemplo, o órgão do esmalte, que é tudo isso aqui, a papila dentária e o folículo dentário. Ou seja, eu já tenho uma diferenciação celular onde cada célula, de acordo com a sua orientação genética, vai se desenvolver e vai diferenciar em um tipo específico de células para produzir algo do dente. Se a gente perceber aqui, olha, toda essa organização, então, ela vai existir no órgão do esmalte para produzir esmalte dentário. Essa daqui, da papila dentária, é da onde nós teremos dentina e polpa. E toda essa estrutura ao redor aqui, essas células, o folículo ou saco dentário, que vai produzir cemento e ligamento periodontal. E nós podemos perceber nas adjacências aqui que o processo alveolar, olha, isso aqui já é uma diferenciação do processo alveolar, aonde vai ser aquele osso que vai alojar o germe dentário e o futuro dente. Ok? Da mesma forma, nós temos aqui em preto e branco. E da mesma forma, nós temos aqui ainda em estágio em capuz, já indo para o estágio em campânula. Ok?
Então, esse estágio em capuz aqui agora, ele vai se diferenciando e caminhando para o estágio em campânula. É nesse estágio que nós temos a diferenciação bem definida dessas células. Então, vamos lá. Como eu disse, o germe dentário, que é tudo isso aqui, é dividido em quais são os componentes? Órgão do esmalte, tudo isso aqui que vocês estão vendo, papila dentária e folículo dentário. Repetindo, para reforçar, o órgão do esmalte, ou tudo isso aqui, coexistem em função de produzir esmalte futuramente. A papila dentária, vocês podem perceber que nesse estágio ela já vai estar sendo envolvida aqui, já vai estar sendo enclausurada. Então daqui vem a dentina e a polpa. E a parte externa, o folículo ou saco dentário, que vai dar origem ao ligamento periodontal, cemento, as estruturas de suporte do dente. Olha essa marcação que a gente vai ampliar. Percebam que aqui nós temos essas células que eu evidenciei, que são as células do epitélio interno. Tudo isso aqui é o epitélio interno do órgão do esmalte. Então, aumentando, a gente tem essas células aqui. Olha elas. São essas células que agora vão se preparar. Então, agora eu vou estar falando dessa camada do epitélio interno. Elas vão ou nessa ponta de cúspide, ou nessa ponta de cúspide, ou em um bordo incisal, se transformar em ameloblastos, células produtoras de esmalte. E isso é dado porque embaixo delas, concorrendo a elas aqui embaixo, nós temos a primeira diferenciação aqui, ó, das células da papila dentária, dessas células da periferia, dessas células aqui, ó, em odontoblastos. Olha que interessante. Esses odontoblastos, então, tudo vem através de interação celular. Tudo vem através de mudanças bioquímicas, de contatos celulares que fazem com que essas células se modifiquem e produzam algo. Então, nós temos aqui a diferenciação dessas células da papila dentária em odontoblastos, aonde vai ter aqui a primeira produção de dentina, aonde vai preceder uma pré-dentina, uma matriz de colágeno não calcificada e depois a sua mineralização. Com isso, acontece um fenômeno aqui no epitélio interno. Por que que eu falo que ela passa a ser chamada de ameloblasto? Porque nessa fase elas ainda não estão diferenciadas, elas não estão produzindo esmalte. Vai haver uma organização celular aqui, aonde todas aquelas organelas, retículo endoplasmático, lisossomos, complexo de Golgi, vão se organizar nessa região e vai empurrar esse núcleo das células para cima. Então vai haver uma polarização dos núcleos dessas células. É como se ficasse um espaço na base dos ameloblastos. Então aí agora eu chamo de ameloblasto. Então, a partir da produção da primeira camada de dentina aqui, eu vou tendo a produção de esmalte por aqui. E o esmalte sendo produzido para cima e a dentina sendo produzida para baixo. E todo o órgão do esmalte, olha, a proteína presente aqui vai ser a proteína que esse ameloblasto vai usar para fazer a matriz proteica do esmalte. E aqui as células, né, que a gente vai estar estudando em seguida, que vocês vão ver que vão estar participando também na formação do esmalte, que são as células do extrato intermediário. Vamos dar uma aumentada nelas aí para a gente poder ver. Então esse extrato intermediário, como vocês estão vendo aqui, olha, vamos lá, os odontoblastos aqui, os odontoblastos, essa área esbranquiçada, que parece estar sem célula,
que é essa área aqui que a gente chama de área celular. Olha que a gente percebe aqui uma pequena, uma tênue membranazinha. E olha que os núcleos dos ameloblastos já estão polarizados. Ó, parece que aqui agora não tem nada. Mas aqui tem todas as organelas que vão sintetizar, né, o esmalte. E aqui, olha, o extrato intermediário, que tem mais ou menos 3 a 4 camadas de células, que vão auxiliar na formação do esmalte também. Então, todo esse órgão do esmalte, olha aqui o nó do esmalte, olha o cordão do esmalte, é um grumo, é um acumulado de células que existem para formar o esmalte. Agora, olha que interessante. Vai chegar um momento que essas células aqui vão produzindo esmalte. A cada produção de esmalte, ela vai sendo empurrada em relação ao epitélio externo. Todo esse conjunto aqui de retículo estrelado vai se consumindo e isso aqui vai diminuindo essa distância entre o epitélio interno e externo, ou melhor, entre os ameloblastos e epitélio externo. Então esse retículo estrelado ele serve como fonte de reserva para a produção do esmalte. Quando esse retículo estrelado acabar, cessa-se a produção do esmalte. Então, a qualidade, a espessura desse esmalte, desse germe dentário, vai ser dada também pela quantidade desse retículo estrelado presente. E a gente vai perceber que esse retículo estrelado são células que estão tentando se agrupar, mas por conta do crescimento do órgão do esmalte e do volume de albumina nesse interior, né, elas assumem uma forma estrelada. O epitélio externo, com essa participação aqui, próximo ao retículo, próximo ao folículo ou saco dentário. E esse folículo ou saco dentário que está aqui, se eu aumentar, a gente encontra também microvascularização, a gente encontra capilares ao seu redor. Olha aqui. Nós chamamos esses capilares, então, de alças capilares que servem como nutrientes, né, para esse folículo ou saco dentário e o germe dentário. Isso que vocês estão vendo é uma imagem ampliada. Olha, a lâmina dentária ainda liga o germe ao epitélio. E aqui a gente consegue visualizar bem as células achatadas do epitélio bucal e as células cilíndricas. Olha, ainda não teve a diferenciação desse epitélio aqui, ó, em pavimentoso estratificado. E como é na região do dente, né, pavimentoso estratificado, queratinizado. Um grau pequeno de queratina, mas existe essa queratina para proteção futura do dente que vai se romper. E aquela subdivisão, né, então, do estágio em campânula, é o estágio em campânula avançado, que nós temos 3 fatores que marcam, que colaboram para o aparecimento, né, ou para a nossa definição desse estágio. Como a gente percebia, o germe dentário era ligado aqui através de uma lâmina dentária. Agora não tem. Então, o primeiro ponto do estágio em campânula avançado, há aqui o rompimento da lâmina dentária. Vocês podem perceber que aqui, olha, aonde é o ameloblasto, eu não tenho mais o epitélio externo. O epitélio externo desapareceu. Mas não que ele desapareceu, é que todo o epitélio interno, todos os ameloblastos consumiram todo o retículo estrelado, todo o extrato intermediário e o epitélio interno que foi transformado em ameloblasto se uniu ao epitélio externo. Olha, não tem mais ele aqui. Eles estão unidos nessa camada superficial do esmalte aqui, que vai ser chamado agora de epitélio reduzido do órgão do esmalte. Olha, ele está aqui, na superfície de todo o esmalte que foi produzido graças à presença do retículo estrelado, do extrato intermediário, da albumina presente lá naquele órgão do esmalte.
E vocês podem perceber que o esmalte aqui para de ser desenvolvido, porque não tem mais como produzir esmalte, porque houve então o colapso daquele retículo estrelado, a aproximação do epitélio externo do epitélio interno do órgão do esmalte. Agora, olha que interessante, aqui em escuro, nós temos a dentina coronária, ó, toda a dentina coronária aqui. Então, nesse estágio do desenvolvimento, nós temos aqui, olha, a dentina é produzida em camadas. Depois a gente vai mostrar para vocês, vai falar das características de esmalte e dentina, onde nós temos as linhas de Owen, bandas de Hunter, todos aqueles fatores que evidenciam o desenvolvimento em camadas, tanto do esmalte quanto da dentina. Mas, antecipando, essas camadas, então, são feitas superpondo uma às outras. Por isso que a gente fala que nesse estágio é estabelecido a aposição. Então, nas pontas de cúspides e bordas incisais é onde a gente tem o início da deposição de dentina e esmalte. Dentinas pelos ameloblastos, dentina pelos odontoblastos aqui, na periferia da papila dentária, e esmalte em cima pelos ameloblastos que vieram do epitélio interno do órgão do esmalte. E aí, esses estágios do desenvolvimento são dados graças a essas modificações do órgão do esmalte, finalizando na formação da coroa dentária do dente, e a partir daí nós temos o início da formação das raízes dentárias, que será, assunto do nosso próximo capítulo, o desenvolvimento da bainha epitelial de Herter e a formação das raízes dentárias. Então, não se esqueça mais uma vez de se inscrever no canal, ativar o sininho, que a gente já vai estar em seguida dando esses novos temas aí para vocês. Abraço a todos, até a próxima.